Todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, o meu nome é Padre Daniel Meri Ameokori. Eu sou padre espiritano, missionário espiritano da Congregação do Espírito Santo e pároco também. Estou pároco, né, aqui nessa paróquia de São Cristóvão, junto com Padre Nicolas também. Ele é vigário paroquial. Somos dois missionários espiritanos trabalhando junto com esse povo lindo de Cabo Frio nessa nossa a paróquia de São Cristóvão. Então vocês sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma sessão da nossa conversa, né? Entrevista. Aqui temos presente aqui conosco Padre Vidal também, Padre espiritano. Mas eu vou deixar ele se apresentar para nós, por favor. Obrigado, Padre Daniel, pelo convite, e é sempre uma alegria muito grande podermos estar juntos, né, como irmãos, como confrades. Como ele disse, eu sou o Padre Vidal, da Cunha Silva, sou natural aqui de Iguaba Grande, bem vizinho à paróquia de São Cristóvão, aqui na região dos Lagos e no Rio de Janeiro, e estamos caminhando nessa dinâmica, né, da congregação missionária, Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria. A paróquia de São Cristóvão, como todos os paroquianos aqui já sabem, ela nasceu de uma fundação da Congregação do Espírito Santo, com os padres espiritanos. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui. É verdade, Padre. Obrigado, viu, pela essa apresentação também. Na direção também do fato que foram os espiritanos, né, padres missionários, padres e irmãos espiritanos, que muito trabalharam aqui para que essa comunidade de São Cristóvão para virar paróquia de São Cristóvão, né? E temos a memória também do Padre Luiz de Oliveira Martins, também Padre Ordean também, né? Padre Ordean passou por aqui, claro, também, como pároco. E ultimamente também foi a vez do Padre Dionísio, Padre Francisco Luckman foi o que substituiu o Padre Luiz, né? O Padre Francisco Luckman, né? Isso, o Padre Francisco Luckman que trabalhou aqui com o Padre Elias, né? Padre Elias, né? Exatamente. Também da minha terra também, olha, da Nigéria, né? E depois também veio o Padre Ordean. Padre Ordean veio com o Padre Carlos, né? Padre Carlos Guimarães. E Guimarães. E depois veio o Padre Dionísio com o Padre Carlos, com o Padre Antônio Carlos Mariano. Padre Carlinhos, né? Carlinhos, né? O primeiro era Carlão e o segundo era Carlinhos. Tá certo, né? Obrigado pela essa recordação, né, da história dos espiritanos que passaram por aqui, né? Isso aí é muito bom. E o senhor veio aqui lá de Minas Gerais, né? O senhor trabalha na paróquia de Divino Espírito Santo, né? Contagem é uma das nossas missões também, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Então, primeiro eu trabalho na animação vocacional, né, da província espiritana do Brasil. Estou ali como diretor do Centro de Animação Vocacional, exatamente em Contagem, na Grande Belo Horizonte. E este centro está sediado nos limites da paróquia Divino Espírito Santo. E aí também estou servindo como vigário paroquial, não é? Isso é Contagem, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Então nós estamos aí nesse trabalho, uma missão espiritana muito antiga, já acredito, não tenho muita certeza, mas acredito que já passando aí dos 60 anos de presença ali naquele bairro. Tá certo, é muito tempo, né? E como está o trabalho, né, com os jovens, né, nesse despertar vocacional, né? E esse caminho de animar vocações espiritanas, por favor. Então, essa é uma realidade muito complexa, posso dizer assim, porque a realidade da juventude, ela não é uniforme, não é? Ela é variada. Então, há jovens de uma forma, de outras, e então é sempre um contexto muito dinâmico. E o nosso trabalho é quando o jovem faz um contato, ou alguém nos indica, vamos estar com ele, buscar conhecê-lo um pouco mais, acompanhar e ultimamente, sobretudo nos 2 últimos anos, todo o trabalho tem se dado mais pelas redes sociais. E só então nós chegamos até o jovem de maneira presencial, visitamos a sua família, muitas das vezes eles visitam a nossa casa e assim vamos nos aproximando e mostrando para eles o nosso carisma, o que é a nossa missão espiritana pelo mundo. E, como disse, é muito complexo,
mas o jovem segue, a juventude segue a mesma, ansiando alguma coisa, e nem necessariamente não sabe o quê. É a busca vocacional. Que legal, isso é interessante. Mas só para a minha curiosidade mesmo, né? E nesse trabalho de animação vocacional, o senhor gostaria de falar para nós um pouquinho sobre as suas alegrias, junto com os desafios, né? Nesse trabalho tão importante, né? Para a nossa congregação e, sobretudo, né? A nossa província, né? Espiritana do Brasil. Cara, Daniel, se você me permite, eu falarei das alegrias e das tristezas ou das dores, não é? Porque assim, é um misto. Nós, primeiro, a alegria, digo assim, com muita tranquilidade, sobre a alegria de poder estar servindo a Cristo pela igreja e de maneira mais singular nesta congregação missionária, a nossa congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria. Então isso é uma alegria que eu não tenho como medir, não dá para medir, mas é uma alegria muito grande. E o contato, o poder escutar o jovem, o poder acompanhá-los, o poder ajudá-los numa direção, no encaminhamento, isso é muito bom, isso é muito alegre, né? Isso é motivo de muitas felicidades para a gente, para mim, no caso, né? Então, é muito rico, muito engrandecedor para mim, enquanto pessoa, enquanto vocacionado também. Porque às vezes as pessoas pensam que o padre, tá bom, já é padre, já acabou. Não, nós precisamos cultivar cada dia a nossa vocação e lembrar que nós, espiritanos, nós não nascemos para ser padres, nascemos para ser missionários religiosos, religiosos missionários. O ser sacerdote, o ser padre é consequência de uma bem vivida vida religiosa consagrada, não é? Então, fazer o jovem entender isso, normalmente ele já vem querendo ser padre. E ser padre é um grande desafio, não é? Como também ser religioso é um grande desafio. Aí começam as tristezas, as dores. Porque nós precisamos muitas das vezes dizer para o jovem, olha, você até tem a vocação sacerdotal, mas não tem a vocação espiritana. E às vezes ele não entende isso. Mas nós precisamos dizer isso para ele. Então você é um vocacionado, você é chamado por Deus a um serviço no ministério sacerdotal. Mas não é na vocação espiritana. Não é no ministério, na missão espiritana. E dizer isso dói para a gente ter que mais ou menos dispensar o jovem, mas eu creio que doa também muito no coração dele quando ele não entende isso daí. Então precisamos fazer um caminho com ele. Essas são algumas dores. E só que sobre uma pergunta consequencial, né, a essa resposta. E como o Senhor nos ajuda a compreender aqui de como distinguir entre aquele vocacionado, aquele jovem que está aí, saber que esse jovem não tem a vocação espiritana ou não demonstra luzes que ia ser um bom espiritano, mas tem vocação para a vida sacerdotal. Qual é a diferença entre as duas coisas, por favor? Obrigado. Mais uma pegadinha para mim, mas vamos lá, vamos tentar compreender um pouco isso, né? Primeiro, assim, o jovem vocacionado a espiritano, ele precisa estar aberto à missão adiestra. A missão. Tem que se sentir chamado para ser missionário. Mas não é esse tipo de missionário que nós vamos ouvindo por aí, uma coisa meio que mel com açúcar, muito doce, não. É a missão mesmo, aquela que você vai entrar numa dinâmica de, se necessário for, vai morrer. Vai morrer, porque é desafiadora. É ter a coragem de deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. E como dizia o Francisco Lieberman, né, que é o nosso 11º superior geral, nosso continuador na missão e tido como também fundador, ser como leve pena. Deixar-se conduzir pelo Espírito, ir onde o Espírito sopra. Não tem direção, é o Espírito que dá a direção. Então, o jovem que quer ser missionário espiritano, ele tem de estar disposto a deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, a ser leve como a pena, não é? E na disposição para ir onde a igreja não encontra quem queira ir. Isso aí. Ir onde a igreja não encontra quem queira ir. Congregação, né? Exatamente. Então, nosso princípio é esse. Vamos onde a igreja não encontra quem queira ir. Eu posso até, se me permite, parafrasear um pouquinho, né? Padre. Colocando a própria paróquia de São Cristóvão, não é? Aqui, os espiritanos estamos aqui hoje
Porque houve uma época que ninguém queria assumir isso aqui. O fato é esse. É verdade. Não é? Quando começou, que era aquela capelinha, aquela coisa bem pequena, ninguém queria assumir essa paróquia, assim como outras aqui da região. Iguaba Grande, São Vicente, Rio Bonito lá em Boa Esperança, enfim, Maricá. Ninguém queria assumir naquela época, naquela ocasião. E o bispo da época, então, pediu uma congregação missionária. E aqui ele encontrou foi a nossa. Claro, tem todas as histórias, muitas coisas estão por aí, mas a congregação do Espírito Santo, os padres portugueses disseram, ora, se ninguém quer, somos nós, os chamados somos a nossa missão. Então vieram e começaram, chegaram por aqui, por Iguaba, por São Vicente, por Boa Esperança, em Rio Bonito, e eu não estou mencionando as paróquias vizinhas aqui, porque todas pertenciam a Cabo Frio, a Assunção, e depois se criou a paróquia de São Cristóvão com as extensões. Aí pouco a pouco foram criando outras paróquias. Então, só para entender, chegamos por Cabo Frio, por São Cristóvão. Chegamos por Iguaba, por São Vicente, chegamos por Maricá e chegamos por Boa Esperança, em Rio Bonito. Então, o grupo chegou todo na mesma época, mais ou menos. Diferença de meses ou ano, não é? Mas mais ou menos na mesma época. Ninguém queria esses lugares e nós assumimos. Então, ser um missionário espiritano, ter vocação espiritana, é entender que se ninguém quer, o Espírito nos manda para lá. Para lá nós vamos. Se o jovem começa a fazer esse caminho e sente que ele não tem condições de sair da sua terra, não se sente motivado a aprender novas línguas, novas culturas, novo dinamismo, então não dá para ser espiritano. Isso é muito claro, não dá para ser espiritano. Porque ser espiritano é lançar-se ao novo, e ao novo do Espírito de Deus. Lançar-se ao novo. Nossa, gostei dessa frase sua, né? Lançar-se ao novo, e quem nos manda a ter essa coragem de nos lançar ao novo é o agente principal da missão da igreja, que é o Espírito Santo, né? E como Exatamente. O senhor falou aqui. Sim, sim. O Espírito Santo é a alma da igreja, todos nós sabemos disso, então nos conduz, nos impulsiona. E eu costumo dizer assim, às vezes o jovem fala, mas eu tenho medo de passar dificuldade. Tá bom, faz parte, nós somos humanos, então sentimos medos, temos nossas dificuldades. Mas o medo não pode ser maior do que a confiança em Deus. Verdade. Então, se nós confiamos, Deus nos chama, Ele nos prepara, nos envia e nos dá condições no envio que Ele nos faz. Capacita também durante as dificuldades dentro da missão. Sempre, né? Deus em primeiro lugar. lugar. Deus sempre está junto com o missionário e a missionária, né? Nos momentos das dificuldades e na alegria também, né? Exatamente. E nós precisamos ter a consciência de que a missão não é nossa, a missão é do próprio Cristo. Nós somos aqueles que vamos dar continuidade, né? Vamos ajudá-lo na continuação da missão. Então somos os instrumentos precários, mas que ele se utiliza para que possamos nele fazer alguma coisa. Nele e por ele. Então, missionário espiritano é isso. E a sua fala me lembra, né? E quando estávamos lá durante o meu ano de postulantado lá na minha terra, Nigéria, né? A gente aprendeu que um dos elementos fundamentais da espiritualidade espiritana é disponibilidade. Claro. Disponibilidade. E você falou tão claro sobre essa questão de ficar disponível para a missão que o Espírito inspira a igreja, inspira a congregação para confiar sobre seus missionários, né? Não é à toa que nós temos que o nosso nome é Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria. Isso aí. Nós nascemos no dia 27 de maio de 1703, era domingo de Pentecostes, e o nosso fundador, Padre Cláudio Polar de Place, aos pés da imagem da Virgem do Livramento, da Libertação, ou também do Bom Sucesso, ou Virgem Negra de Paris, tantos títulos, né? Mas o fato é que aos pés da imagem da Virgem Santíssima, ele consagrou a obra ao Espírito Santo por intermédio dela. Olha então, só. Somos congregação do Espírito Santo, não podemos duvidar da ação do Espírito em nós. E temos a mãe também, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, ao nosso lado também, nos inspirando para imitá-la também, né? No sim dela, né? Sim. Para Deus, né? E nós também damos o nosso sim nessa missão tão desafiadora, mas sempre com muita alegria também, né? Muita alegria. Alegria, dizem, às vezes os jovens vão nos visitar, muitas das vezes, e dizem assim, engraçado, né? Mas duas coisas me chamam a atenção nos espiritanos.
é a capacidade de acolhida, não é? Isso não é mérito nosso, porque acolher é do Espírito de Deus, né? É do próprio Cristo. Então, é a capacidade de acolhida e a alegria. Tanto que nós criamos uma dinâmica de a alegria de ser missionário, né? Ser missionário espiritano é viver a alegria de ser missionários pelo mundo. Então, acho que uma senhora, uma pessoa daqui de São Gonçalo, um dia dizia para mim assim: Padre Vidal, todos os espiritanos que passaram nas suas lives, uma coisa me marcou. E o que foi? O sorriso. São todos muito felizes, muito alegres. Pois é, somos nós, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças né? a Deus. Não quer dizer que não tem sofrimento, né? Não tem desafios. E se tem sofrimento, dos desafios, sempre temos razão de felicidade, razão. Se há sofrimento, superamos na alegria, na fraternidade, na convivência. A vida, a convivência, né? É um dos pontos fundamentais também que distingue também, igual você já bem colocou aqui, um missionário, talvez para a vida, a vocação sacerdotal, por exemplo, que não seja da congregação, por exemplo, ou uma congregação missionária igual a nossa, é que nós, na nossa congregação, a gente também enfatiza muito a vida em comum, né? A vida comunitária, né? Fala para nós um pouquinho sobre a importância da vida comunitária nessa nossa missão. Sim. Então, são características peculiares da vida religiosa consagrada, a vida em comunidade, não é? A vida em comunidade permeia, faz parte, ela é inerente à vida religiosa consagrada. E nós, como missionários, como religiosos, não poderíamos ser diferentes. Porém, se queremos ser diferentes, vamos dizer que temos um pequeno diferencial. Para nós é fundamental o jovem, a pessoa, ser formada para viver em comunidade. Né? E a nossa comunidade, a nossa vida em comunidade, ela perpassa a vida, o que seria do claustro, mas a vida com o povo. Então, nós, os missionários espiritanos, precisamos viver bem a comunidade interna para viver bem a comunidade externa. Também com o povo, né? Exatamente. Não é uma formação bem acentuada nesses quesitos. Tá certo. Ótimo, então, Padre Vidal, o senhor veio aqui de manhã, né? E deu uma palestra para os jovens, porque hoje também é o dia, o último domingo do mês vocacional, que a paróquia escolheu como o domingo de encontro vocacional, o Kairos vocacional da nossa paróquia. Fizeram muito bem, porque é o domingo em que a igreja abraça todos, né? Todas as vocações, sobretudo as vocações laicais, de onde sai as vocações religiosas consagradas, missionárias, por aí. Fizeram muito bem. Muito bom. E aí, como foi a sua... O senhor poderia falar para nós sobre o tema da sua palestra hoje, resumidamente, sobre a vocação cristã de modo geral, por favor? Claro. Em poucas palavras, nós dizíamos pela manhã para os jovens, é claro que para lá com um pouco mais de tempo, né, e de explanação, mas que a vocação é um chamado de Deus. Deus chama bem de pertinho cada pessoa. Ele chama a todos, né? Tem um jeito dele para chamar a todas as pessoas. E cada pessoa em particular. Então ele chama e dá a essa pessoa, o chamado dele indica que é um chamado para algo. Não chama simplesmente como um eco por aí, pronto, né? Chama de maneira específica para alguma coisa. Chamou Vidal, chamou lá pelo nome Vidal, Márcio, Carlos, não importa, Beatriz, Francisca, não importa os nomes, né? Chama a pessoa e diz para a pessoa o que ela deve fazer, qual é a missão dela. Então, vocação é um chamado de Deus, é um voc-ação, né? Ou seja, é a voz de Deus, o chamado para a ação. Para a ação. Ação no sentido de uma missão, né? Uma missão específica. Dentro da igreja, né? Para o bem da humanidade, né? E a primeira vocação, nós sabemos, é a vocação à vida. Deus nos chama à vida e por ela nos chama a vocação cristã pelo batismo. E aí as diversas vocações vão surgindo aí. Tá certo. Nossa, muito obrigado, nosso irmão. Aqui, o senhor também poderia nos ajudar sobre o que é necessário para um jovem, uma jovem se tornar talvez um padre ou uma freira na igreja. O que é necessário, né? Por favor. Claro. Então, tudo parte do princípio vocação, né? Primeiro tem que saber fazer um discernimento sobre o chamado de Deus, a que Deus está chamando. Se o jovem sente que Deus o chama para uma intimidade maior, não menosprezando aqui o jeito de ser ou a dinâmica da vida laical, não se trata disso,
Quando falo de uma intimidade maior, é um sair de si, né? Porque a vida laical, ela é inserida no contexto comunitário onde se está. Na paróquia onde se está, se dinamiza a missão, a vocação do leigo, como os catequistas, os ministros extraordinários, os agentes de pastorais e movimentos, tudo está aí, não é? Também aí nós temos médicos, advogados, temos várias outras profissões que são também vocações que Deus suscita no meio da comunidade de fé. Mas às vezes naquele meio, naquele tanto de vocações, alguém se sente mais assim incomodado pelo Espírito de Deus a algo mais profundo, mais intenso, mais íntimo, né? Mais próximo. Aí sim é esse dilaceramento, Deus que tira daqui para cá. Abraão, sai da tua terra e vai. Essa experiência. Então, para ser padre, para ser religioso, religiosa, é preciso sentir isso mais forte dentro de si. Lembrar que, primeiro é preciso sentir que não, Deus está me chamando não para os meus, mas para um todo. E é onde eu me deixo conduzir por Deus, vou me desvinculando daquela realidade onde me encontro para ser conduzido por Deus a outras realidades. Então, como fazer isso? Bom, primeira coisa é, quem pode orientar? Às vezes nós sempre colocamos na cabeça que tem que ser o padre, não é? Sempre tem que ser o padre, o diretor espiritual, e o pobre do padre não tem tempo, né? Às vezes é um padre só na paróquia, ou dois, enfim, e não tem tempo. Mas tem tantos leigos comprometidos e bem vividos a sua fé, de vida de testemunho de fé bem profundo. Talvez aí conversar com essas pessoas, pedir uma orientação, pessoas de fé, de boa conduta, né? Pessoas que têm amor à igreja, amor à missão, amor à vocação, essas podem ajudar a fazer o caminho. Quando ela vê, olha, o jovenzinho, a jovenzinha, parece que está bem inclinado mesmo para essa realidade missionária, religiosa ou sacerdotal. Padre, olha aqui, padre, então tem um jovem assim, ou tem uma jovem que parece que é por aí. O senhor agora precisa acompanhar, né? E o senhor precisa direcionar para onde. Aí sim, encaminha para o padre. Mas a comunidade dos fiéis leigos cristãos, eu disse fiéis leigos cristãos, tem de fazer isso também, tem de encontrar vocações específicas aí no seio da sua comunidade. Que legal, padre. Isso é muito boa a sua resposta aí. E quer dizer, todo mundo tem uma vocação, né? É isso? Todo mundo tem uma vocação específica. Deus chama para algo específico. Algo específico. Sim. Esse caminho de discernimento vocacional ajuda cada um e cada uma a encontrar a sua própria vocação. Exatamente. Dentro da igreja, né? Exatamente. E como o que o senhor falaria para nós sobre a importância da vocação laical dentro da igreja? Porque às vezes se fala sempre da vocação sacerdotal e para a vida religiosa. Mas a vocação laical em diversas formas que existe na igreja, qual a sua importância? Há um documento da igreja, o magistério da igreja, que chama Christus Fidelis Laici, ou seja, fiéis leigos cristãos. Ali vai dizer tudo sobre a importância dos leigos. E vai falar a missão específica dos leigos. Eu poderia resumir assim, enquanto clero, poderia resumir assim. Nós existimos, se nós existimos enquanto clero, é porque um dia fomos leigos. Isso aí. Então, não se pode pensar uma igreja, eclésia, sem leigos. Sem leigos. Não se pode imaginar. Então, é preciso que haja essa dimensão do leigo com o clero, do clero com o leigo. Esse amor, essa interação, ela é fundamental. Não se pode pensar uma igreja viva sem leigos, sem fiéis leigos. Inclusive, também como a carta aos Hebreus fala, né, que o próprio sacerdote é retirado do meio do povo e é colocado para oferecer sacrifício, tanto povo. Para seus pecados, quanto também para os pecados do povo, né? Exatamente. Então, isso é fundamental. Sim, sim. Isso aí, mas nesse sentido, falando sobre vocação, que todo mundo, na verdade, tem vocação, não é? Uhum. E fala um pouquinho para nós e sobre a sua própria vocação, por favor. Eu não sou a melhor pessoa para falar da vocação própria, pelo menos não nos parâmetros que se está acostumado a ouvir. Então, eu teria que começar dizendo, eu não venho de origem cristã, não venho. A minha história de vida, de família, não é de origem cristã, católica, nada disso. A minha família é de origem espírita, kardecista, e eu fui criado nesse seio, eu fui batizado aos 22 anos de idade,
Ou seja, quando eu tinha meus 17 para 18 anos por ali, eu comecei a ter os primeiros contatos com a igreja, não é? De fato. E exatamente aí na minha cidade estavam os padres espíritas. Eu não sabia nada disso, fui saber depois, né? Não entendia nada dessas coisas aí, não. Conheci uma senhora, já trabalhava, e conheci uma senhora analfabeta, mas que era uma católica assim de primeira, legionária mariana, e ela conversava comigo ali, mas nada de religião em si. Só que ela fazia umas visitas a cada semana, não sabia muito bem porquê. Um dia, curiosamente, eu perguntei: Dona Mercedes, onde é que a senhora vai toda semana, né? Por que a senhora tem que sair cedo? Não, porque eu tenho que fazer a minha visita, é o meu compromisso legionário. E ela dizia essas coisas. Ah, bom, tá bem. E um dia ela falou: você vai comigo na semana que vem? Tá, me preparei e fui. E a partir dali, toda semana eu ia com ela para essas visitas que eu não entendia nada, mas estava lá. E ela rezava o terço, e rezava aquela coisa toda, e eu junto ali, né? Sem saber de nada, ponto. Até que um dia, passado o ano, ela me disse assim: ô Vidal, você não quer fazer o seu compromisso legionário? Eu falei: quero, tô aí mesmo, vamos, né? Tá bom, quero. E aí, vamos fazer o compromisso legionário. E foi procurar o padre. E o padre, o pároco, pediu os documentos, né, de batismo, aquela coisa. Sim. Minha mãe disse: batismo, para que você nunca foi batizado, você nunca viveu na igreja, como é que você faz? Quer batismo para quê? Não tem isso não. E eu falei: mãe, fui explicar sem entender, e ela: não tem, rapaz, vai, toma tino. Minha mãe disse assim, né, toma tino, não tem nada disso não, a gente não é católico. Tá bom, eu voltei lá e disse pra dona, e a dona voltou e falou pro padre, o padre disse: ele tem que ser preparado então na catequese. E fiquei aí na caminhada. Parece que me esqueceram. Eu fiquei aí, eu me formei aos 21 anos de idade na faculdade e não fui batizado, né? Namorava, noivo, né? E não entrei, não me tornei cristão. Lá no finalzinho do tempo lá de, sei lá de quantos anos, já em 92, o padre mandou recado que era para eu me apresentar no dia 11 de outubro de 92 para ser batizado. Aí foi um problema, porque e agora, né? Eu não estava preparado, né? Eu não estava mesmo, estava meio que lá e meio que cá. Então, eu me batizei naquele dia e foi uma experiência muito rica, não é? Foi uma experiência muito rica. Eu acredito piamente que o selo vocacional, não é? O chamado foi confirmado ali, na pia batismal. Eu acredito piamente. Deus já tinha me chamado, né? Eu estava visitando os doentes com a dona, não sabia muito bem, mas ali Deus selou, e agora é isso mesmo. E eu não dei muita confiança não, tá? Segui minha vida, mas fui caminhando. E eu nunca tive nada assim, não posso dizer que a minha vocação seja algo, teve algo extraordinário, Deus falou comigo assim, assado, apareceu uma luz aqui. Não teve essas coisas, né? Deus, ele me poupou dessas coisas, talvez porque eu era muito, muito cru. Então eu seria escandalizado com essas coisas. Então ele me poupou dessas extraordinariedades, né? E foi no silêncio, e eu digo que foi no silêncio de Maria, na oração mariana, no jeito de ser. Então, para resumir, eu digo que a minha vocação nasceu de uma experiência primeira com Nossa Senhora. Aí, me perdoem, não me entendam mal, mas eu sempre digo assim, às vezes eu me sinto mais mariano do que cristão. Nossa, que bênção, né? Nossa, por isso, eu não tenho como me desvincular de Nossa Senhora. Então foi por aí, tá? Nossa, não sei se responde. Mais pra frente, foi para... Aí depois a gente seguiu o caminho, né? Aí agora vamos ter que seguir o caminho aí, porque Deus chama, tem que ir mesmo, né? Então fui fazer a experiência com os missionários espiritanos. E aí é aquele caminho que você falava hoje cedo para os meninos, né? O aspirantado foi 1 ano, depois eu fui para 3 anos de postulantado, que era filosofia, o noviciado foi mais 1 ano, e aí 1º ano de teologia, 2º ano de teologia, e eu deveria ir para o estágio missionário, porque no Brasil fazemos o estágio missionário no meio da teologia, seriam 2 anos. Mas aí nessa ocasião eu não estava bem, estava em crise e tudo mais, eu fui dispensado da congregação naquela ocasião. Acontece, né? Eu fui dispensado. Então, voltei para casa, fiz o meu trabalho por aqui e tal. Trabalhei muito nessa região ainda. E... Quer dizer, o senhor se formou como padre aqui na arquidiocese, é isso? Sim. Aí, no final das contas, aqui eu me ordenei. Aqui como encardinado na arquidiocese de Niterói. Dom Alano Maria Pena, que me ordenou padre a 13 de setembro de 2008. E trabalhou em quantas paróquias por aqui? Aí é complicado. Aqui em Niterói,
A primeira paróquia que eu trabalhei foi Nossa Senhora de Fátima, no Barro Vermelho, em São Gonçalo. Paróquia que eu tenho muito perto do coração todos os dias. Depois eu fui naquela ocasião eu saí e fui por uns meses vigário na Catedral de São João Batista. Eu estava em transição. E aí, em transição, porque eu estava indo para a missão em Barra do Garças, no Mato Grosso. Aí eu fui pároco na Nossa Senhora Auxiliadora, fui administrador da São Francisco ao mesmo tempo e administrador da São Sebastião em Cocali. Então, 3 paróquias ao mesmo tempo. Voltei para Niterói, assumi a paróquia de Nossa Senhora do Amparo, no bairro Antonina, em São Gonçalo, e, simultaneamente, a paróquia de São José. Então, eu administrava as 2 paróquias ao mesmo tempo, em São Gonçalo. Daí eu vim para Araruama, Bananeiras. Fiquei aqui por 3 anos e meio. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida em Bananeiras. Tá certo. Fiquei aí por 3 anos e meio. Depois daqui, aí eu fiz dentro daquela confusão espiritual, vocacional, que realmente foi um tempo muito intenso, né? Eu sempre quis ser missionário, sempre quis ser espiritano, o carisma nunca saiu de mim. Entrei em contato e pedi para voltar. Me aceitaram, comecei de novo o caminho. Fui para Brasília. Fiquei um tempo na experiência e de Brasília fui para Bolívia. Da Bolívia voltei para cá, para Contagem, para Belo Horizonte, tá bom? É esse. E aqui estamos. Nossa, mas a história, né, da sua jornada missionária dentro da congregação, eu acho interessante, muito interessante, né? E às vezes eu acho também, eu fico assim. Interessante, mas eu estava assim, me imaginando. Quer dizer, com a sua experiência, dá para o senhor falar, né? Talvez uma jovem que está nos acompanhando, que não importa a religião, não importa a condição da pessoa, não importa a situação da pessoa, ou nem idade importa, porque Deus tem um chamamento para cada pessoa humana e que não importa também o que já fez na vida, que Deus pode cumprir essa missão a partir de uma vocação que Ele bem discernida. É isso? Então, Daniel, exatamente isso. Aquilo que eu falava no início, que falávamos, né? Sim. Nós somos congregação do Espírito Santo. E graças a Deus, honramos o ser congregação do Espírito Santo. Porque entendemos claramente que o agente é o Espírito de Deus. É verdade. E se nós não crermos nisso, nunca vamos dar espaço para aceitar o arrependimento, a contrição, a conversão do outro. Tá certo. E isso quem provoca é o Espírito de Deus. Então é nessa certeza de que o Espírito tudo conduz, é que nós entendemos e acolhemos das diversas realidades e dos diversos estados, das maneiras como vem, porque se apresenta acompanhado, não é de forma assim aleatória, acompanhado lá na sua paróquia, na sua realidade, manifesta o desejo, ninguém quer, os espiritanos vão acompanhar. Tá certo. Assim nós somos, né? Às vezes aí vamos perceber para ver se é exatamente isso, e aí entra naquilo que eu disse depois, né? As alegrias e as dores, porque precisamos encaminhar, né? Mas acreditamos nisso e sabemos sim que não é necessária, que não tem que ser necessariamente de origem católica, cristã, para se tornar missionário. Acreditamos na experiência de Paulo Apóstolo. Tá ali, Paulo Apóstolo, um grande testemunho para isso, né? Então, quem era Paulo? Nada. E foi tocado por quem? Pelo próprio Deus. E o próprio Santo Agostinho também, que Santo hoje... Agostinho de hoje, claro. Dele, né? Sim, Santo Agostinho. Ontem foi a Santa Mônica e hoje Santo Agostinho também, claro, que passou muitos anos fora, depois da conversão dele também. Sim. Hoje celebramos ele como santo, né? E nós lembramos que o nosso próprio fundador, Padre Francisco Lieberman, não era cristão, né? Nosso fundador judeu. Não era, ele era judeu, sim, convertido ao cristianismo, ao catolicismo. Então, quem somos nós para ficar por aí fazendo essa segregação, né? Quem somos nós? E não é uma congregação que é para os adultos só. Inclusive, o nosso fundador, Cláudio Pular de Plas, ele era um jovenzinho de 24 anos quando fundou a congregação, não foi? Exatamente, leigo. Ele fundou a congregação como leigo, praticamente. Mas aí o bispo pediu para ele ser padre, né? Então ele aceitou ser padre para continuar a obra. Padre Vidal, é muito bom conversar com o senhor, mas uma última pergunta para o senhor, para nós encerrarmos aqui. O senhor tem uma dica para um jovem que está nos acompanhando agora, que talvez quer fazer o caminho de discernimento vocacional dentro da congregação do Espírito Santo, província do Brasil, ou qualquer outra província da nossa congregação, e quais são
o que é necessário mesmo para essa menina, porque na nossa congregação também temos a congregação, né? A ala feminina, né? As missionárias espiritanas. Sim. E também nós, os missionários espiritanos. O senhor gostaria de falar um pouquinho para nós, de forma resumida, sobre o que esse jovem e essa menina, o menino, pode fazer para iniciar esse caminho de vocação? Entrando no nosso site, Espiritanos Brasil, ali vai ter links em que consta também links da Congregação das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, isso, não é? Por ali você pode fazer contato. Mas caso não possa, não tenha, você vai encontrar um e-mail que chama-se animaunacsspbrasil@gmail.com. Esse é o nosso. Nossa. Então, só enviar qualquer coisa para lá, uma carta, um texto, pedindo informações, e nós vamos entrar em contato com as irmãs. Se você não conseguir pelo nosso link, vamos entrar em contato com as irmãs e encaminhar para elas. A irmã Roseni, que está em Conselheiro Pena, na Diocese de Governador Valadares, ela é a responsável e animadora vocacional das irmãs. Estamos sempre conversando, não é? Isso. Inclusive, ela passa em casa agora em outubro, vai passar aí, para fazer um encontro com algumas jovens aí. Isso aí, né? Isso é então, muito bom. Por aqui, a gente consegue chegar até as irmãs. É um carisma muito bonito, até porque elas bebem profundamente da fonte de espiritualidade libermana, não é? Cito. E a irmã, a fundadora Eugênie Capes, ela abraçou mesmo, de fato, esse carisma. Ela buscava várias orientações espirituais e vários textos, vários livros ela leu. Depois ela foi entrar em contato com o Liberman. Ela disse, é isso que eu procuro, e pronto. E aí começou a caminhada delas aí. Muito bem, Padre Vidal. Muito obrigado pela sua disponibilidade até para gravar essa entrevista. Tá bom. Obrigado você, nosso irmã que nos acompanha. Obrigado pela sua disponibilidade também, seu tempo, né? Esse tempo todo, né? De ouvir esse homem missionário de Deus, padre da congregação do Espírito Santo, tirar experiências bem vividas, que ainda estão sendo vividas, né? Do tesouro, né? Do conhecimento, da experiência que é a vida dele até agora. Então, muito obrigado. Que o Senhor Deus te abençoe também a sua missão. Amém. Que cada vez mais o Senhor possa inspirar com o seu trabalho novas vocações dentro da nossa congregação e província do Brasil. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço imensamente. Obrigado. E até mais. Obrigado.